Então, hoje nós vamos discutir sobre como relatar uma medida e como determinar o erro associado a essa medida. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós estamos tratando com números que representam coisas reais, coisas que nós medimos. E nós obtemos esses números através de instrumentos que nos permitem comparar uma grandeza a outra. Com isso, nós vamos ver ao longo do nosso curso que sempre temos algumas incertezas e uma certa imprecisão a essas medidas e nós vamos aprender a quantificar essas imprecisões, essas incertezas, tá bem? A primeira coisa que é importante notar é a forma como a gente deve registrar as grandezas que a gente mede. Então, nós vamos sempre escrever que a grandeza medida vale x, vai ser dada pela melhor estimativa para esse valor, x melhor estimativa, melhor medida, mais ou menos a incerteza, sempre lembrando de colocar as unidades quando houver. Isso quer dizer que o valor de x estará entre x menos essa incerteza e x mais a incerteza, ok? Então vamos pegar aqui este exemplo da balança. A pessoa subiu na balança e a gente pode ver pela setinha que ela marca 89. Ela está entre o 88 e o 90, me parece que bem em cima de 89. Como a menor divisão é de 1 kg, nós vamos ver mais para frente que a incerteza associada a instrumentos analógicos desse tipo é metade. Então, nós teremos uma incerteza na balança de meio quilo. Então, como que é a forma adequada de descrever o peso desta pessoa que está sobre a balança? É como indicado por esse desenho, essa figura amarela aqui. 89,0 mais ou menos 0,5 quilogramas. Isso quer dizer que ela pesa entre 88,5 e 89,5 quilos. Quando nós fazemos uma medida, temos que cuidar para fazer os procedimentos de maneira adequada. Isso requer reflexão e atenção ao que você quer medir. Senão, nós podemos cometer dois tipos de erros que sempre desejamos evitar numa medida, como erros grosseiros e erros sistemáticos. Eles decorrem do mau uso do instrumento de medida. Aqui no caso nós temos uma moeda que é observada de dois ângulos diferentes. É possível ver que a medida de diâmetro da moeda varia de uma medida para outra. É claro que aqui essa variação é pequena, mas podem existir casos em que uma observação inadequada leva a uma leitura incorreta do instrumento de medida. Ou um instrumento de medida mal calibrado, ou podemos ter também um mau uso do instrumento de medida para o objetivo que se busca. Agora nós temos também os erros instrumentais, lembrando que uma medida direta é sempre obtida a partir da comparação do que se quer medir com alguma escala fixa, no caso de um instrumento analógico, ou uma escala que se adequa e já me dá a leitura pronta em um display, uma tela, no caso dos instrumentos digitais. No caso dos instrumentos analógicos, nós vamos dizer que o erro instrumental é metade da menor divisão. Por que isso é assim? Porque você, ao observar a marcação quando comparada à escala fixa, você é capaz de fazer uma interpolação, de estimar o valor que está entre duas marcações. E você é capaz de distinguir se ela está acima da metade ou abaixo da metade. No caso desse termômetro, a menor divisão é meio grau. Então, nós vamos dizer que o erro instrumental do termômetro é de 0,25 graus Celsius. Já para essas balanças, que são instrumentos digitais, nós vamos considerar que o erro instrumental é uma unidade da última casa mostrada no display. Claro, porque aqui eu não tenho como fazer uma interpolação, eu não vejo nada além do que é mostrado na tela. Então, no caso da balança branca, é possível ver que nós temos uma precisão, uma incerteza, um erro instrumental de 0,1 grama, enquanto que na balança branca, na balança cinza,
nós temos uma incerteza de 1 grama, ok? Já os erros aleatórios estão presentes quando nós repetimos um experimento mais de uma vez. Isso será abordado mais à frente no nosso curso, certo? Quando nós temos uma medida direta, nós obtemos um erro experimental, que é resultado da soma do erro instrumental com o erro aleatório quando ele está presente. Esse erro experimental ele pode ser reportado de maneira absoluta. Neste caso, o erro tem uma unidade, uma grandeza, e ele pode também ser reportado de maneira relativa. E esse erro relativo ele é obtido dividindo-se o erro escrito na forma absoluta pelo melhor valor da medida. No caso, ele vai ser dado em um percentual e ele não tem unidades. Ele é muito útil quando nós queremos comparar os erros associados a diferentes grandezas, como, por exemplo, no impacto, quem impacta mais no erro da densidade? O erro da massa ou o erro do volume? Como comparar um erro de 0,1 grama com um erro de 10 mililitros? Para esses casos, o ideal é usar o erro relativo. Para reportar adequadamente nossas medidas, é importante que tenhamos também atenção aos algarismos significativos, que são exatamente o que o próprio nome diz. São aqueles que trazem informação, aqueles que têm um significado, são aqueles nos quais eu consigo confiar, porque estão dentro da minha margem de precisão, tá bem? Então, sendo assim, nós temos que saber lidar com eles. Como é que a gente faz para definir os algarismos significativos da melhor medida e do erro? Bom, quem vai definir o último algarismo significativo da minha melhor medida será a posição do algarismo significativo do erro. Então, para o erro, nós teremos um único algarismo significativo, salvo se o primeiro dígito deste erro for 1 ou 2. Nesse caso, nós podemos guardar o segundo algarismo significativo, o segundo algarismo. Vamos a um exemplo? Se ΔX vale 8,238, não vale a pena, não tem nenhum sentido eu guardar todas essas casas decimais se eu já não tenho certeza no valor da unidade. Então, eu escrevo 8 centímetros. Nesse outro caso, ΔX igual a 0,3148, não tem nenhum sentido guardar. Vamos ficar apenas com 0,3. Nesses outros dois exemplos, o primeiro dígito do erro é 1. Então, nós vamos guardar o segundo dígito também. E este número se transforma em 1,2 ampere. No caso em que ΔX, nessa medida aqui, foi 0,0231483, eu vou guardar também o 3, porque o algarismo significativo primeiro do erro é 2. Como eu vou suprimir diversos algarismos, eu preciso ser capaz de fazer um arredondamento. E existem duas regrinhas muito claras que nos permitem fazer esse arredondamento. Se o primeiro dígito que eu for suprimir for maior ou igual a 5, eu arredondo o número para cima. Se o primeiro dígito que eu for suprimir for menor do que 5, eu arredondo o número para baixo. Vamos ver alguns exemplos? ΔX é igual a 8,2 lux. Eu terei que suprimir o 2. Como ele é menor do que 5, eu fico com 8 lux na minha incerteza. Se ΔX é igual a 0,37 Kelvin, como o primeiro dígito que eu terei que suprimir é 7 e ele é maior do que 5, eu fico com 0,4 Kelvin. Isso também é feito para a melhor medida. Vamos fazer um caso completo? X é igual a 104,8 lux. Como eu já sei que o erro está aqui na casa das unidades, esse decimal será suprimido da minha melhor medida. Como ele é maior do que 5, eu farei um arredondamento para cima, 105 lux. A forma correta de relatar essa medida é x é igual a 105 mais ou menos 8 lux. Isso quer dizer que a medida está entre 97 lux
e 112 lux. 113 lux. Nesse outro caso aqui, nós temos 100,137 Kelvin. Eu já sei que o erro está aqui na primeira casa decimal, a minha incerteza. Então, eu vou descartar os outros e fico com 100,1 Kelvin. A forma correta de relatar é 100,1 mais ou menos 0,4 Kelvin. No caso de um instrumento digital, vamos usar essa balança para pesar este boizinho. Como ela só tem uma única, não tem nenhuma casa decimal, o erro absoluto é de 1 grama. Então, a massa desse boizinho é de 5, mais ou menos 1 grama. Isso quer dizer que a massa dele está entre 4 e 6 gramas. Se eu for calcular o erro relativo, eu pego este valor de erro absoluto, 1 grama, e divido por 5. Isso me dá um erro de 20%. Se eu for medir na minha outra balança, mais precisa, nela o erro absoluto é 10 vezes menor do que o erro absoluto da balança cinza. E eu terei que a massa do boizinho é 5,1 gramas, mais ou menos 0,1 gramas também. O erro relativo, assim como o erro absoluto, é também dividido 10 vezes, mas isso porque eu estou pesando o mesmo objeto. Se eu agora usar a balança cinza para pesar o conjunto boizinho mais balança branca, eu terei que fazer uma nova análise. Vamos ver? Olha só, o erro absoluto não mudou, porque eu continuo usando a mesma balança. Eu agora escreverei que a massa do sistema balança mais o boi é de 130 mais ou menos 1 grama. Entretanto, o erro relativo terá diminuído bastante, pois agora eu vou fazer 1 grama por 130 gramas, que vai me dar aproximadamente aqui 0,8%. Isso quer dizer que quando eu estou fazendo uma medida de uma coisa maior, o erro relativo, se o erro absoluto se mantém, o erro relativo vai diminuir, ok? Ele agora está um pouco maior apenas do que o erro relativo quando eu medi o boizinho só com a balança branca. É isso.